Quinta é dia de entrevista e hoje a gente vai conversar com mães cujos filhos têm diagnósticos diferentes, que não a trissomia 18. Esse bate-papo vai ser mediado pela jornalista Giana Matiasi, que vai conversar com essas mães que, apesar de diagnósticos diversos, têm rotinas, demandas muito semelhantes e com doenças muito raras, às vezes, onde fica quase impossível formar um grande grupo de apoio. A Associação Síndrome do Amor, apesar de ter se tornado uma referência na trissomia 18, também acolhe outros diagnósticos de doenças e condições genéticas raras e graves. Como a gente ouve muito, diagnóstico não é destino, mas o cuidado pode sim mudar muitos caminhos. Uma conversa que fala da força coletiva e da potência do cuidar. Sim, gente, tudo bem? Eu sou Giana Matiasi, eu sou jornalista. Hoje eu tenho a honra de conduzir essa conversa que é extremamente necessária, uma conversa tão humana que nós vamos conduzir hoje. Antes da gente começar e eu introduzir vocês, a gente fazer a apresentação, eu quero dizer que a minha dor é um pouquinho diferente. Eu tentei engravidar por diversas vezes, eu tive um diagnóstico de falência ovariana, então a minha dor é de não conseguir gestar um filho, né? E a gente costuma ouvir muito aquela frase no universo das doenças raras que diz que diagnóstico não é destino. Então hoje aqui nós vamos falar de algo que é igualmente poderoso, que é o cuidado. Porque o cuidado, ele transforma as trajetórias, ele constrói pontes, o cuidado muda a qualidade de vida e muitas vezes o cuidado sustenta famílias inteiras, né? Então essa roda de conversa faz parte da jornada T18 Brasil, nasce com esse propósito muito especial que é mostrar que nenhuma família deve atravessar essa caminhada sozinha. Então, hoje eu vou escutar vocês que são mães e convivem com diagnósticos raros diferentes, né? Mas que compartilham sentimentos muito parecidos, que é o medo, a sobrecarga, o amor, a luta e principalmente, né, a potência do acolhimento. Então, gente, eu vou começar essa conversa pedindo para que vocês se apresentem. Eu gostaria, então, que cada uma de vocês, acho que a gente pode começar pela Leila. Leila pode se apresentar. Eu queria que você falasse o seu nome, de onde você é, qual é a sua história. Então, eu sou Keila, eu sou de Ribeirão Preto. Tive minha primeira filha, que é a Lília, né? Hoje ela tem 4 anos. Foi uma gravidez habitual, não tivemos nenhum risco, além de enjoos, aquele sono, né? Que conforme ali a gravidez vem passando, indisposições, mas nada que tivesse um alerta, né? Então, a Lília nasceu de 40 semanas e hoje, na época, né, que eu fiquei grávida da segunda bebê, né, que é a Manu, a Lília tinha 1 ano e meio. E eu sempre tive o sonho de ter 2 bebês ali pertinho, né, que eu falo assim, tem as 2 mal dormidas, tem essa fase da infância que, querendo ou não, a mãe fica sobrecarregada, leva para a escola, busca, aquela rotina que a gente sabe, né, que também é pesada, né? E mãe é mãe, né? Então a decisão de ter 2 bebês próximos ali seria para fazer parte de tudo isso, para depois a gente passar por outras etapas, né? Então, quando a Lili tinha 1 ano e meio, veio aí que nós estaríamos grávidos de novo. E eu contei para eles, né? A gente contou pro meu marido, contei para a Lili através de um balão. Você foi promovida a filha mais velha. E aí começamos ali, né? Primeiro ultrassom. E eu falo assim eu sou enfermeira, tá? E eu sou muito tranquila em relação a diagnóstico, procurar alguma coisa. Eu sempre fui no meu pré-natal muito tranquila.
os exames tá ok? Tá ok. Nunca fiquei perguntando, além tinha até umas amigas que falavam, você não pergunta isso, você não pergunta aquilo, eu sempre fui muito tranquila, tá tudo dentro do ok, dentro do esperado, tá tudo certo. Como vai ser a via de parto? Lá na 39ª semana a gente fala de via de parto, né? Sempre fui muito, é, como fala, mais direto, assim, né? E então, quando nós fomos fazer o primeiro morfológico, no entanto, e eu nunca me apeguei que o morfológico era uma ultrassom para mostrar ali alguma alteração, para a gente saber algum diagnóstico. Era uma ultrassom para a gente ali saber o sexo do bebê ou não saber, para fazer uma surpresa, né? E aí nos deparamos com a notícia de que tinha algumas alterações, que nós precisávamos ali terminar o exame via vaginal para realmente ver se tinha mesmo essas alterações. E então realmente tínhamos ali várias alterações, né? A gente tinha a parte cerebral, a gente tinha a parte cardíaca, tinha a parte ali do diafragma, a gente tinha no coração só a parte, vamos pensar assim, só a parte superior, a gente só tinha átrio, não tinha ventrículo, talvez nasceria com o abdômen aberto, com as vísceras para fora, a parte toda ali da caixa torácica ali com os órgãos estavam assimétricas, então o coração estava no lugar do estômago estava no lugar. Então tinha várias alterações, né? E nem a gente prepara para você receber uma notícia dessa, né? Você vai ali para saber o sexo, para fazer essa surpresa e para compartilhar, né, com a família ali que tem mais um pacotinho de amor. E aí começa, né? Eu falo que quando a gente tem um diagnóstico difícil, parece que o mundo para, as coisas não andam. Eu lembro que para mim pareceu nesse dia que esse dia durou 30 dias, mas na verdade, para eu conseguir um outro determinado exame foram 2 dias. Só que acho que é tanta informação, tanta insegurança, medo, vergonha, enfim, tudo ao mesmo tempo. E aí você acha que passou vários dias, se passaram vários dias, e na verdade não, às vezes passaram-se horas, né? E a gente começou a pedir ajuda, né, para todos os amigos, médicos, enfermeiro obstetra, porque quando a gente recebeu o laudo, a gente tinha ali 3 prováveis diagnósticos, né? Que era a síndrome de Down, Edwards ou Fatal, por conta ali das alterações que a gente tinha encontrado. E aí a gente vai encaminhado para a medicina fetal da GO, a gente é encaminhado para uma médica especialista para ver se realmente essas alterações são condizentes, né? Se existe mesmo, ou se era só um achado, né? E na nossa história, a gente optou por fazer um exame que era um exame não invasivo, né? Que é o NIPT, onde colhe o exame da mãe, né? O sangue da mãe e vai para fora, né? Faz análise do material e vai te dar ali um provável diagnóstico. É um mapeamento, né? Na verdade. E aí, então, nesse exame veio, né? Mostrou pra gente ali que realmente era síndrome de Fatal. Algumas coisas que eu ouço de outras mães, né, sobre como continuar, se vai continuar essa gestação. Alguns profissionais, infelizmente, já vêm com a conduta de entrar judicialmente, fazer o aborto legalizado, acaba não perguntando para a família, né, o que que essa família quer, como que essa família acha que vai chegar esse bebê, né? É um dia que foi muito extremo, né? Então a gente estava feliz porque ela ia nascer, só que a gente sabia que a gente poderia se despedir dela naquele mesmo dia. Então são vários sentimentos misturados em um único momento, né? E eu falo do poder da oração, porque nesse dia apareceu uma pessoa que não conhecia nada, nada, nada do nosso caso, nada da nossa história. Então essa pessoa apareceu, recepcionou ela, porque ninguém me falou se ela tinha nascido com vida ou não, simplesmente só colocaram ela em cima de mim, era um silêncio total naquele momento, e essa pessoa apareceu, pegou ela no colo, conversou com ela, perguntou onde a gente havia feito o exame, e
e fez esse cuidado. E todo o cuidado que essa outra pessoa falou que não poderia fazer, que iria acelerar o processo de morte, foi feito. Foi feito, ela ficou ali com a gente por 14 minutos respirando. E graças a Deus, eu falo que existe pessoas ainda que olham com um olhar ali diferente, né? Além acho que a gente pode usar a palavra aqui, além da empatia, né? Porque eu entendo que algumas situações realmente não vai salvar a vida, ou é, tecnicamente aquilo não funcionaria, mas a gente estava muito alinhado sobre estar ali naquele momento, né? A gente sabia da brevidade já, a gente não queria algo curativo porque não tem cura nem para patologia, né? Então seria para a gente poder aproveitar aquele momento, era um momento de muita dor já, muito sofrimento, e que a gente tentasse pegar um pouquinho desse sofrimento e transformar em amor e conseguir é, ficar ali com ela, né, o máximo possível, né? Na verdade, você não teve ela só 14 minutos, você teve ela 9 meses e 14 minutos com você, né? Então, você teve a vida da sua filha. A gente, quando a gente tem um filho ou quando a gente tem qualquer parente nosso, a gente não sabe quando essa pessoa vai deixar esse mundo, né? No caso dela, foram 14 minutos. Então, hoje a minha luta é falar, dar voz a isso, sabe? Que cuidados paliativos é sim um tratamento que a gente pode fazer. Cuidados paliativos nem sempre é aguardar ali o processo da morte. A gente sabe muito bem que a gente tem pacientes com vidas aí, né, de 20, 30 anos. Então, por isso que eu trago muito sobre cada paciente ser único. Keila, muito obrigada por esse seu depoimento, esse seu testemunho. E quando a gente ouve isso, a gente fica pensando, né, o quanto a empatia, principalmente dos profissionais, né, porque passar um diagnóstico desses e já logo querer te empurrar para um aborto é de uma frieza sem tamanho. Você teve a oportunidade de viver com a sua filha, né, fora de você durante 14 minutos, isso ninguém nunca vai tirar de você. Eu vou agora pedir para a Yara se apresentar, contar um pouquinho da história dela, do João, que está ali atrás. Yara, muito bem-vinda. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, moro numa cidadezinha chamada Sapucaia. Tenho duas bênçãos, esse é o João, que tem uma síndrome rara, e essa minha filha Pietra, que vai fazer 18 anos esse ano, e o João, que tem 20. E dois filhos Então, grandes. tá, graças a Deus. Então, o João nasceu normal, saiu no tempo normal. Não, o João nasceu de 8 meses, eu tive pré-eclâmpsia. Mas, tipo assim, tudo correu bem, o João nasceu com peso normal, fez tudo que você imagina, todos os exames, teste do pezinho, tudo, teste da orelhinha, da linguinha, tudo deu normal. Com o passar do tempo, eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque a gente que lida com outras crianças, tipo assim, igual a Keila falou, a gente não tem que comparar, mas a gente vê uma grande diferença. Eu percebi que o João começou a andar nas pontas dos pés, o João caía, o João não tinha um prazer de sentar, assistir uma televisão. Ele agia o tempo todo. Então, eu levei ele em vários neurologistas para a gente poder ver o que o João tinha. E, tipo, minha família também é da área da saúde. Eles, na época, minha avó que levava o João, no tanto a bisavó dele, né? Eles chegaram até a falar com a minha avó que eu que era maluca, que o João não tinha nada. Mesmo assim, eu fui insistindo para descobrir, porque a gente tinha certeza que algo de errado tinha. Aí igual eu falei anteriormente, eu levei ele numa cidadezinha vizinha, que ele descobriu que o João tinha uma síndrome, só que a síndrome que ele descobriu não era a mesma que o João tem hoje em dia. A síndrome que ele descobriu era a síndrome de Canavan, aonde o João não ia passar dos 4 anos, e o João tinha 3 anos e 7 meses. Aí a gente entrou em desespero. Fomos até o Rio, onde minha mãe conseguiu uma consulta para a gente lá no Instituto Fernandes Figueira.
Eh, Aí cheguei lá, eles falaram que eu tinha perdido muito tempo, me deram um e-mail de um médico de Ribeirão para mim entrar em contato. Foi aí que eu entrei em contato com ele, e ele só tinha vaga para março do ano seguinte. E o João fazia 4 meses, 4 anos, dia 6 de janeiro. Aí eu fiquei desesperada, conversei com ele, ele pediu que eu mandasse os laudos que o médico de Juiz de Fora tinha me dado. Eu enviei, então ele foi e adiantou a minha consulta. Hoje, graças a Deus, o João está aqui com a gente, com 20 anos, é uma bênção. Eu não gosto nem de ficar falando, porque eu me emociono, porque eu sou mãe, pai, só eu sei o que eu já passei, entendeu? Tudo, assim, que você possa imaginar. Muita gente já riram da gente. Quantas coisas eu já passei na Secretaria de Saúde, porque a gente é de uma família humilde, a gente depende de muita coisa. As medicações dele são por ordem judicial, sabe? Mas ele é uma bênção na nossa vida. Às Toda vezes certeza. eu fico estressada, chateada, porque é uma luta, é um cansaço. Mas Deus dá força todo dia para a gente seguir em frente, sabe? Ele é o amor de todo mundo aqui. Ele tem uma paixão pela minha mãe tem uma paixão por ele. De 6 em 6 meses a gente está em Ribeirão, cuidando, sabe, com todo amor. Encontramos com o pessoal da Síndrome do Amor, que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e continua nos ajudando até hoje. E eu não sei, não tenho nem o que, como eu falo com a Marília, não tenho nem palavras para agradecer tudo que ela fez na minha vida, sabe? Porque quando a gente descobre, a gente parece que o mundo parou, a gente caiu num buraco fundo e, tipo assim, eu vivia com o pai deles não aceitou, entendeu? O diagnóstico, hoje em dia a gente é separado, mas a gente agora se dá bem, mas quando a gente morava junto não era a mesma coisa, sabe? Porque ele não aceitava. Hoje em dia, a gente ainda tem uma luta grande, né? Que aqui onde a gente mora não tem um tratamento para o João, não tem as coisas assim direitinha, porque é interior, o João precisa de muitos cuidados, muita terapia, aonde não tem, a gente tem que sempre correr cidades vizinhas, mas eu faço de tudo, entendeu? Eu dou um suporte para ele ter uma qualidade de vida melhor. Isso, perfeito. Eu vi aqui o João, ele tem a acidúria Figura L2OH glutárica. É um Árica, nome bem complicado, né, para é. essa síndrome que ele tem. Daqui a pouquinho eu vou falar mais com você, Yara. Eu vou pedir agora para a Marcele, então, se apresentar, dizer de quem ela é mãe, qual é o diagnóstico. Boa tarde, eu sou mãe da Ágata. A Ágata tinha síndrome de Patal, ela ficou com a gente 5 meses e 8 dias e a gente não conseguiu descobrir sobre a síndrome dela durante a gestação. Quando ela fez 1 mês, saiu o cariótipo dela, ela nasceu de parto normal. Eu também tenho uma malformação rara e por conta disso o parto dela foi bem assistido, ficou o pessoal todo monitorando. Então, assim que ela nasceu foi tudo normal, mas quando eu bati o olho nela, a gente vê que tem uma face diferente. E aí Uhum. ela tinha os dedinhos a mais, eu reparei o pezinho dela também, que é típico da síndrome, arredondado por baixo. Então, eu comecei a ficar falando para minha família, falando, tem alguma coisa muito diferente com ela. E todo mundo falando, não, porque você também nasceu muito parecida com ela. E aí o pessoal no dia seguinte do nascimento dela, ela foi para UTI, porque o primeiro dia não teve intercorrência nenhuma, só que eu reparei que ela não sabia fazer sucção e ela estava ficando muito cianótica. E aí eu pedi para o pessoal avaliar ela, e aí no dia de manhã, quando o pai dela foi levar ela para fazer esses exames de rotina de recém-nascido, o pessoal levou ela para UTI. E nessa eu lá desesperada, recém-parida, aquele desespero, porque é minha primeira filha. E aí o pessoal veio, conversou com a gente, me acalmou, falou que estava tudo normal. No dia seguinte, a gente descobriu que o coração dela era do lado direito e virado para trás, chama dextrocardia. E aí eu já fiquei super preocupada. O pessoal me falou assim que isso não afeta em nada na vida dela. E mais para frente a gente foi descobrindo outras alterações no coraçãozinho dela. Tinha cardiopatia,
possível. Nossa, tinha muita coisa, muita coisa. O coração dela era praticamente todo deformado. Mas o pessoal me falou que essas malformação que ela tinha, a maioria ia fechar até 1 ano e o restante não era algo que ia atrapalhar ela. E ela não usou tráqueo, ela ficou estável até ela fazer 1 mês e meio. Ela começou a se comportar diferente. E eu reparei e eu avisava para o pessoal, até 1 mês e meio já tinha saído o diagnóstico dela, eu conversava com o pessoal, falava que ela estava se comportando diferente. O pessoal falando, ah, é salto de desenvolvimento, ela tá ficando mais espertinha. Eu falava, não, gente, ela tá ficando o dia todo olhando para um ponto fixo, não tá normal. E no começo, o pessoal não me levava muito a sério, porque era minha primeira filha, o pessoal achava que era só coisa da minha cabeça. Tipo mãe de primeira viagem, né? E aí eu chorava demais com ela no colo. E como demorou 1 mês para sair o cariótipo, durante esse 1 mês eu chorava bastante, bastante. O pessoal meio que invalidava quando eu falava alguma coisa. E aí, quando a Agatha teve a primeira intercorrência dela, eu e o pai dela combinou, falou, a gente vê que ela vai sair dessa, a gente mantém, mas na hora que a gente vê, que a gente olhar para a carinha dela e falar, ela não vai aguentar mais, ela tá cansada, tá sobrecarregada, chega. A gente não vai forçar ela por causa da gente, a gente vai deixar ela no tempinho dela. E então ela passou. Eu avisei bastante pro pessoal, falando, não, eu acho que ela tinha PLV e ninguém sabia. Eu falava, ela tá com dificuldade para fazer cocô e isso tá deixando ela desconfortável e tá dando gatilho para as convulsões dela. E o pessoal, ah, não, porque isso não tem nada a ver. E eu falando, gente, eu sei o que que irrita ela. E aí acabou que o pessoal foi, me escutou, deu uma medicação para ela, a dor de barriga passou e aí eles conseguiram estabilizar ela, porque ela já estava fazendo rigidez torácica quando estava dando convulsão, então estava ficando difícil ambuzar, a saturação dela caía muito. E aí ela passou mais um tempo no hospital até ela conseguir colocar a GTT dela para ela vir para casa. Quando ela veio para casa, foi só alegria, gente. Que criança incrível! Gostava de um forró, queria beijo o dia Eu vi o todo. videozinho, tão lindo. Era um dengo, um dengo. E apaixonada no pai dela, apaixonada no pai. Aí, quando ela conseguiu o home care, ela pegou uma pneumonia. E aí, passou um tempo, eu acionava bastante o pessoal do home care e eles me atendiam pelo WhatsApp. Eu falava, gente, eu preciso que avalie ela. Eles me ligavam pelo WhatsApp para perguntar o que que ela tinha. Aí eles falavam, vai, aumenta o oxigênio. Às vezes eles vinham, descobriram a pneumonia dela só por ausculta. Eu falei, não é melhor fazer um exame de imagem, um exame de sangue, para saber qual antibiótico certo para tratar? Só que eles escolheu por conta própria não ter nenhuma intervenção. E aí, quando a gente foi ver, ela já estava muito sobrecarregada para respirar. A gente levou ela para o hospital. Ela chegou lá muito grave. Conseguiram começar a estabilizar ela, mas mesmo assim ainda muito grave. Aí depois passou 6 dias, eu conversei com o pai dela, a gente falou, não, não, não. Porque ela já estava com muita sequela, ela já ia ficar muito comprometida. Então, a gente não queria que ela voltasse para casa e perdesse o que ela era, uma criança muito ativa, brincalhona. Ela, ela reconhecia as pessoas, ela tentava chamar a gente, ela era muito ativa, porque acho que a parte neurológica dela que atrapalhava era mais motora. Ela reconhecia tudo bem tranquilo, se desenvolvia, mas a motora dela era bem comprometida. Mas quando ela veio para o hospital, o pessoal lá começou a ser bastante ignorante com a gente, porque eles não conheciam o histórico dela, eles não sabiam quanto ela era forte. Então, quando a gente falava alguma coisa, eles meio que agiam como se eles soubessem mais do que a síndrome, do que a gente que vivia a síndrome. Eles Eu leram fico, sobre o Patal, a gente vivia o Patal.
Eu fico impressionada, sabe, Marcele, você trazendo esses relatos, tanto o seu, o de Keila, o de Yara, mas o quanto você tinha que provar o tempo todo que você conhecia sua filha, né? O tempo todo você ali era, digamos assim, diminuída porque você era uma mãe de primeira viagem, mas você vivia a sua filha dia e noite, 24 horas por dia, né? Então, eu fico imaginando a dor e o quão você se sentia sozinha, você e seu marido, né? Vocês dois sozinhos, tendo que provar para todo mundo que vocês só queriam o cuidado ideal para a filha de vocês, né? Eu não sei, e Eliana entrou agora, ela não está com a câmera aberta, eu não sei se Eliana pode conversar com a gente, contar um pouquinho quem ela é, quem é o filho dela. Eliana está aí? Eu tô sim, eu já vou entrar, tá? Eu tô tentando arrumar ele aqui mais confortável. Pronto, tranquilo, fique tranquila. Enquanto isso, meninas, eu não sei se Marcele, Yara, vocês querem falar um pouquinho, porque a gente está falando aqui muitas vezes da solidão que vocês sentiam, né? De receber um diagnóstico tão difícil, de ter que ter esses cuidados tão específicos e muitas vezes, né, aquele sentimento de, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? E aí, de repente, vocês começam a receber um apoio, que é a síndrome do amor, ou seja, é aquele momento que vocês veem que outras famílias também estão com vocês e vocês então não se sentem mais tão sozinhas ali nessa luta, né, que é tão única de cada um. Como a Agatha faleceu agora em janeiro, a gente não Nossa, é participava. muito recente, eu sinto muito. Sim, obrigada. A gente não participava de nenhuma ONG ainda. E aí eu conversei com outras mães, a gente resolveu que a gente tinha que criar algum projeto, alguma coisa para poder ajudar essas crianças, porque um médico não pode invalidar uma vida, porque a única coisa que é incompatível com a vida é nunca ter existido. E independente do tempo que viveu, se a criança faleceu durante a gestação, se ela viveu poucos minutos, se ela viveu um mês, 20 anos, ela é uma vida. Ela merece Perfeito. todos os cuidados possíveis, todas as intervenções que a família quiser, porque o pessoal tem muito de falar, ah, mas deixa aí. Eu odeio essa frase. Essa frase serve para um relacionamento, para uma convivência, não para uma vida. O pessoal pensa que a gente vai fazer o quê? Ah, a criança está aqui bem, mas ela tem uma deficiência. Eu vou apagar a existência dela. O pessoal não entende que a gente não está prolongando nenhum sofrimento. A gente está dando suporte. Os pais sabem a limitação, o, o limite dos próprios filhos. Eu sabia o limite dela, e assim que eu vi que estava chegando no limite dela, eu conversei com o pai dela, a gente falou, vamos pedir para não reanimar, desligar a adrenalina dela e deixar ela descansar. Eu queria muito que a gente conseguisse mais apoio, porque as crianças com patal, a gente é meio que abandonado pela medicina. É muita negligência, muita negligência. E aí eu consegui entrar para a síndrome do amor agora, foi mês passado, para Bem conseguir esse recente. apoio. Sim, e desde Isso isso mesmo. eu estou me sentindo muito acolhida, o pessoal conversa com a gente, eu explico, tem o grupo, a minha mãe amou, porque tem o grupo das vovós, e ela, Ah, que até lindo. então, ela não tinha um apoio dela também, que também viveu isso. Então, está sendo tudo muito novo para a gente, mas já é um passo maior. Perfeito, muito obrigada. Eliana, você já quer falar com a gente? Acho que você pode rapidamente se apresentar e já dizer o quão a síndrome do amor é importante aí para você. Boa tarde. Hoje o Levi está um pouquinho trabalhoso. Fala com ele, para ele esperar a mamãe falar. Ó, fala com ele. Cadê? Então, eu conheci a síndrome do amor já tem um tempo, né? Foi até num shopping, encontrando a Soninha. Deixa eu pegar ele. Vem no colinho da mãe. Você não quer fazer
a brincadeira das almofadas para me mostrar para elas como você brinca? Vai? Aí eu mostro para elas quando você terminar de jogar todas. Combinado? Combinado? Combinado. Aí você joga todas, aí eu mostro para elas como você sabe fazer. É que eu cuido dele sozinha, né? Meu marido trabalha à noite, dorme de dia. Aí chega esse horário, ele sabe que as crianças estão chegando da escola, ele quer ir lá para fora. Esperar a galera. Levi, eu vou levar você, tá bom? Você aguarda só um pouquinho? Tá. Ele é super alegre, mas hoje ele tá difícil. Lelê? Se a Eliana, se você não tiver condições de falar agora, a gente pode dar andamento, né? E deixar para você falar daqui a pouco. Quer para dar uma pausinha aí? Pode ser. Pronto. O Yara, você quer falar um pouquinho da importância da síndrome do amor na sua vida, na vida do João, na vida da família toda, né? Então, a gente, no desespero, conhecemos a Síndrome do Amor, né? Foi onde nos deu todo o suporte e nos dá todo o suporte até hoje. Eu conheci a Ivonice, que hoje também é uma estrela que acho que ilumina a minha vida, que sempre, todas as minhas viagens, a Ivonice nunca deixou de ir visitar a gente. Ela fazia parte da Síndrome do Amor e hoje ela é uma estrela que ilumina nossos caminhos. E hoje em dia, quem sempre vai nos visitar é a Marília, e eu agradeço muito de coração pelo suporte, apoio, por todo o carinho, pelas mensagens, por nos dar força. Eu falo que, às vezes, as pessoas que não estão no nosso dia a dia, que a gente não conhecemos assim pessoalmente, me deu mais suporte na minha vida do que os próprios aqui da minha cidade, sabe? Eu falo com a Marília que ela faz parte da minha vida. Eu não falo só da Marília, eu falo da Síndrome do Amor. Mas é porque a Marília, ela conhece o João desde quando a gente chegou em Ribeirão, entendeu? Então, o João hoje já está com 20, vai fazer 21 e ela nunca soltou a nossa mão, sabe? Ela sempre nos deu todo o suporte, ajuda, apoio, manda sempre uma mensagem de carinho, sabe? É uma pessoa de outro mundo. Eu falo que Deus fez acontecer o que aconteceu com a Marília também, que perdeu um filho, para nos dar força e nos ajudar a ressuscitar, porque eu falo que ela me ressuscita, porque tira a gente do fundo do poço e nos dá ânimo. Eu falo para ela que só de olhar para ela parece uma pessoa assim. Eu falo que é tipo um super-herói para mim, sabe? Porque ela dá força, ela é uma pessoa fora do normal, entendeu? O pessoal da Síndrome do Amor, né? Que eles ajudam muitas famílias, né? E eu fico muito feliz por fazer parte dessa equipe, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da síndrome do amor, que é romper essa solidão, né? Por mais que você tenha o apoio da família, dos amigos, né, das pessoas mais próximas, mas só quando você tem pessoas que vivem o que você está vivendo, entendem de uma forma melhor o que você está sentindo. Então, essa coisa de você olhar e dizer, olha, eu não estou sozinha, porque tem outras famílias que também estão passando por isso e juntas a gente vai conseguir exigir nossos direitos, exigir os nossos cuidados, tudo que a gente precisa, né? Há uma série de coisas que a gente sabe que quem tem filhos com síndromes raras precisa. Você mesma estava contando, né, o Yara, das medicações que são caras, das terapias que são necessárias, e muitas vezes a gente só consegue isso com a força de mais pessoas, né? Então, a síndrome do amor, eu acho que entra muito nesse apoio, tanto nesse apoio sentimental de pessoas que estão nessa mesma
sintonia, nessa mesma fase da vida, como também o apoio na busca dos direitos, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu conversei com a Keila, conversei com a Uiara, conversei com a Marcele, a Eliana, a gente sabe que está ali com o Levi, e agora o Levi quer a atenção total da mamãe dele. Eu acho que a nossa conversa foi bem bacana, né? Não sei se Carol Doia quer colocar mais alguma coisa, na verdade, para a gente, mas acho que a gente falou um pouquinho, né, sobre a importância de ter esses grupos de apoio, falamos sobre como cada mãe, né, cada família vive suas síndromes raras, né, com os seus filhos. É isso, eu aprendi muito com todas vocês, né? É muito inspirador ver a força de todas vocês, cada uma na sua dor, cada uma no seu lugar, mas com tantos ensinamentos, né? Tão importante para a gente. Eu agradeço muito ter passado essa tarde com vocês. Eu acho que é isso, né, meninas? Uma boa tarde a todas. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa aqui nessa roda de conversa de hoje. Eliana, será que você consegue dar uma palavrinha agora com a gente? Ah, ela foi lá para fora. Deixei ele aqui com as amigas dele, aí vai dar bom. Júlia, você mostrar meu carro? Olha, fala aqui oi para. Olha aqui, Júlia. Meninas, fala aqui com a titia, ó. Fala, eu vou cuidar do Levi pouquinho. Eu vou cuidar do Levi um Oh, meu pouquinho, tá Deus, bem? olha só. Fala, meus Que amores. coisa Agora a linda, tá cara dele. vendo? Olha. Oh, Mudou, né? que coisa Então, linda. posso falar um pouquinho. Então, quando eu conheci a síndrome do amor, eu fiquei muito feliz, porque a síndrome do Levi é muito rara. E eu já encontrei algumas crianças, coração doendo. Peraí, o que foi? Desce daí. As crianças me assustando, olha. Aqui tem bastante criança e me ajuda muito. Então, aí quando eu conheci a síndrome do amor, foi um alívio para mim, né? Porque eu me sentia muito sozinha para falar sobre, e o Levi é meu segundo caso dessa síndrome rara. Eu tive o meu primogênito, o Lucas, que ele viveu 9 anos. E eu vivi a síndrome também naquele tempo mais sozinha ainda que hoje, né? Porque era dentro de casa e dentro de hospitais, internada com ele. O pai dele também tinha abandonado. E eu era nos cuidados 24 horas. E eu não soube lidar, perdi as amizades, as famílias quase não apareciam. Eu não sabia usar a internet, o Orkut, essas coisas, não tive nada disso, então foi muito doloroso passar por aqueles 9 anos. E depois de 11 anos da perda do Lucas, eu tive o Levi. E eu estou ressignificando tudo com o Levi, né? Graças a Deus ele tem saúde. Ele não tem tráqueo, não tem gastro, não toma medicamento de... E isso facilita, né, para mim viver uma vida com ele diferente da que eu vivi com o Levi. Mas ele precisa de mim 24 horas por dia. E quando eu olho para ele, vejo que ele está rebaixando em alguma coisa, que ele passa mal, ele tem uns mal-estar do nada. Às vezes a temperatura dele também sobe assim, do nada. Eu percebo que está acontecendo alguma coisa. Aí eu fico investigando, né? Como marinheira de primeira viagem, eu corria para o hospital? Não, eu fiz enfermagem, aí eu checo tudo antes, para não sair correndo igual uma maluca. E dou os cuidados que ele precisa. Ele frequentou a escola, eu sempre pedi para elas qualquer mudança no comportamento dele me ligar, para eu ir lá ver. Ele até o 5º ano foi bem, agora eu estou numa questão com a escola, né? Não estou conseguindo a escola para as cuidadoras e o transporte para ele. Ele até o momento não foi para a escola, eu acho que é isso que está deixando ele assim. Sem horário para nada, tá igual na pandemia, sem horário para nada,
e querendo estar com os amigos. E é um direito, né? Toda criança tem o direito de ir para a escola, isso é um direito garantido por lei, no estatuto, Sim. ele tem que ir para a escola, se ele tem Eu condições. pedi alguns laudos e eu vou para a defensoria agora, né? Que eu já Isso dei tempo mesmo. demais para a escola dar o jeitinho delas, e eles não Isso estão se mesmo. importando. Ele foi Eliana, da prefeitura para o estado agora. isso mesmo. Parabéns pela sua força, pela sua garra. O que eu vejo de todas vocês em comum é o Obrigada. amor que vocês têm por essas crianças e como vocês conseguiram, né, dar a volta por cima e fazer tudo de uma forma muito linda. Então, eu acho que é com esses depoimentos de vocês que a gente encerra essa roda de conversa. Eu só tenho a agradecer a todas pela oportunidade de estar aqui conhecendo todas essas histórias. Parabéns, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.